Sou o Gabriel Aguiar, sou biólogo, mestre em ecologia, vereador de Fortaleza. A gente está aqui hoje celebrando um abraço à Lagoa do Porangabuçu. Essa é uma das lagoas mais importantes de Fortaleza. Nós temos 105 lagoas ao todo e essa daqui faz parte da grande bacia hidrográfica do Cocó, que pega 2/3 da cidade de Fortaleza. São 85 hectares só de espelho d'água nessa lagoa, além de todo o entorno que tem atividades comerciais, acadêmicas, habitacionais muito importantes. Mas a lagoa hoje se encontra poluída. A Lagoa do Porangabuçu pede socorro para que tenha uma reurbanização no entorno, uma despoluição e recuperação do seu ecossistema hídrico, a fiscalização e o fechamento dos esgotos clandestinos que desembocam nessa lagoa e uma vida do entorno que pode ser recuperada. Nós temos um plano de educação ambiental municipal que precisa ser colocado em prática aqui nessa lagoa e fortalecer toda a arborização do entorno, recuperando a mata ciliar. Estamos juntos aqui para esse abraço coletivo da Lagoa do Porangabuçu. Siga a gente no Instagram, @GabrielBiologia. Tudo junto, Gabriel Biologia. E tamo junto. Olá, eu sou Valmir Ribeiro, da Pastoral Social da Paróquia São Raimundo. Estamos aqui nesse dia 30 de junho de 2024. Junho é o mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, também da Semana Nacional do Meio Ambiente. Para nós que estamos aqui morando próximo à Lagoa do Porangabuçu, estamos organizando uma pastoral com as comunidades aqui do bairro, com a Associação de Moradores, o Centro Brasileiro de Estudo em Saúde, SEBES, e vários apoios de parlamentares, de executivos, no sentido de que a gente desperte a nossa atenção para o meio ambiente. Nós precisamos lembrar que os sinais que estão acontecendo, o sinal que aconteceu no Rio Grande do Sul continua ainda, e também no Pantanal, sendo queimado, é um despertar para que nós possamos cuidar melhor da casa comum do meio ambiente. Portanto, esse objetivo desse abraço é o segundo. Em 19 fizemos o primeiro, e nós estamos com um propósito mais imediato, que é da limpeza da lagoa, mas tem um propósito que é conquistar a reurbanização da lagoa, e queremos também construir e implementar as políticas de educação ambiental. Temos legislação no âmbito do município, do estado, da União, mas vamos implementar essa política. Nós queremos também retomar o programa Viva Rua Ceará, que tem dentro dele um importante projeto, o Distrito de Inovação em Saúde, sendo um aqui em Porangabuçu. Portanto, essa é outra ação importante nesse nosso encontro de hoje. E também construir e implantar um fórum comunitário permanente em defesa do meio ambiente na nossa cidade de Fortaleza. Então, viva a natureza, vamos continuar preservando mais e melhor a nossa casa comum. Público Federal, sou militante ecossocialista e também do campo de direitos humanos. Eu hoje presido a Comissão de Direitos Humanos e sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Eu tento conjugar essas duas atuações. Quero cumprimentar todas e todos, quero fazer uma saudação muito especial aos vereadores, vereadoras, aos pré-candidatos que estão aqui. Esse ano é muito importante para a gente dar à cidade de Fortaleza uma Câmara à altura daquilo que a cidade precisa, É muito importante fazer esse debate, isso faz parte do processo democrático, E temos, assim, situações, inclusive, está aqui o vereador Gabriel, quero agradecer como morador dessa cidade, a denúncia que foi feita em relação ao Fortal, Vicente? Aquilo ali para nós foi muito importante eu não sabia daquilo, depois eu fiquei sabendo, vocês conseguiram reverter junto, inclusive, Deodato, obrigado também, obrigado, Margarete, obrigado por aquilo. Como morador da cidade, eu quero agradecer a essa atuação. Quero falar 3 coisas, quero falar de memória, quero falar de memória. Memória é muito importante no processo de educação ambiental. Quero falar de saúde e vou terminar falando de educação ambiental não formal. Quero falar esses 3 pontinhos aqui com vocês. Quem é a pessoa que mora há mais tempo aqui? Levanta o braço aqui da comunidade. Vamos ver aqui. Quem é que mora há mais tempo aqui? Vamos nos denunciar. Quem é que mora aqui há mais tempo? Mora aqui há quanto tempo? Quanto? 60. Como é que era 60 anos? 60 mais 7. 60? Você tem a memória daqui? Como é que era?
aqui era impossível começar a rodear, como nós estamos fazendo. Tinha muito verde. Aqui, a maioria dos depósitos de esgoto vinha da faculdade, filtrava ali num filtro que tinha, que hoje é uma outra, é uma unidade da universidade, e que passava por debaixo do Colégio Redentorista, que na época existia, o canal que vinha da Parquelândia, Rodolfo Teófilo, tinha muito esgoto clandestino. Com a revitalização feita no período da prefeita Luiziane, devemos dizer que não foi só, foi antes também, por outra pessoa, mas foi gasto mais de 200 milhões de esgotos clandestinos aqui para essa lagoa. E o espelho d'água era maior? Era maior. Era maior. Ela está aqui antes de nós é que invadimos ela. Isso, pronto, diminuiu. Como era? Bom dia. Eu de Guimarães, eu cheguei aqui em 59. 59? Foi. Morei lá, próximo ao Campo Novo Ideal, onde é a areninha hoje. Como é que era, Eudes? Na realidade, eu me inscrevi para falar, aproveitar, né, Valmir? Já podia falar, não é isso? Não, só me diga aqui, só uma coisa que eu quero dialogar com sua memória. Beleza. Não, na realidade, o Paulo começou a dizer isso. Aqui, no início, a lagoa era totalmente limpa. Sim. Ela tinha a cota dela. Chegava lá na igreja Raimundo, a cota é quando chovia. O espelho era maior. Bem maior, principalmente quando chovia. Não tinha ainda o sangradouro. Sim. Por isso que ela, né, ficava toda empoçada, né? Tá. Depois que fizeram o sangradouro, que ela começou a diminuir. E aí começaram as ocupações no seu entorno. Certo? E aí foi diminuindo a lagoa. Diminuindo a lagoa. Na minha fala eu vou complementar, só dizer o seguinte: aqui no canto, à sua esquerda, lá no canto, você só viu um pequeno espelho de água por causa dos moradores que tinham aqui. O resto é coberto pela água. Beleza. Tudo. Certo? Pois deixa eu dialogar com essa memória. Por que é tão importante a memória no processo de educação ambiental? Porque em espaços muito pequenos de tempo, há uma profunda alteração da natureza. No processo de educação ambiental, a gente ouvir os relatos é fundamental dos processos lamentavelmente destrutivos que a sociedade implementa. Fortaleza é uma cidade de lagoas, já foi. Hoje Fortaleza tem 103 corpos hídricos, entre lagoas, pequenos riachos, 103. Mas teve muito mais, teve o triplo disso. Se você pega os mapas de Fortaleza do século XIX, era uma cidade ambientalmente muito mais agradável, não é, Gabriel? Era uma cidade com temperatura mais amena, era uma cidade com muito mais lagoa, com muito mais verde. O processo de urbanização de Fortaleza foi muito agressivo em várias dimensões. Ele foi segregador, ele vai expulsando as populações mais pobres cada vez mais às periferias, e ele é um processo de aterramento de corpos hídricos, de assoreamento de corpos hídricos, de supressão vegetal muito forte. Todos nós aqui lembramos de uma Fortaleza um pouco mais amena. Não era esse calorão que a gente sente hoje a todo tempo, inclusive à noite. Isso já é alteração, né, dos nossos microclimas e do clima em geral. Então é muito importante a gente entender que foi possível já em outro momento, né, viver uma cidade que era uma cidade ambientalmente mais confortável. Portanto, a lógica do mercado é uma lógica contra a natureza. A lógica do capital, ele abre uma guerra contra a natureza. E as mudanças climáticas, elas não são mais uma realidade a ser vivenciada, são realidade agora. O que está acontecendo, por exemplo, no Pantanal, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pode vir a acontecer aqui como um evento extremo. O que é um evento extremo no Nordeste brasileiro? Pode ser no litoral do Nordeste brasileiro, pode ser a elevação, né, do nível do mar, que vai, por exemplo, vai começar atingindo o Serviluz, por exemplo, né, ou então uma seca extrema durante muitos anos. Isso seria um evento extremo, porque um planeta, uma atmosfera mais aquecida, ela vai gerar mais eventos extremos. Chuvas muito intensas e muito concentradas num determinado período, num determinado território, ou então secas muito extremas em outro período, em outro território. O desmatamento do Cerrado está causando seca no Pantanal. Os rios voadores da Amazônia ao sul do Brasil, eles estão mais secos hoje, por isso que o Pantanal também está pegando fogo. Portanto, nós estamos falando de algo
já do presente. Tudo está ligado a tudo. Então, a primeira coisa, é necessário puxar a memória para a gente desenvolver valores, habilidades e atitudes. É isso que diz a Política Nacional de Educação Ambiental. O Brasil tem uma Política Nacional de Educação Ambiental desde 1999. Lamentavelmente, ela não sai do papel, como, né, Adriana? A Adriana é professora e como, lamentavelmente, várias políticas de educação não formal não saem do papel. Educação ambiental, ela tem que ser formal e não formal. Está aqui um professor, tem mais professor aqui? A Liliane, professora? Ah, é? Também, quem mais, gente? Está aqui o Eudes, que é professor do nível superior, né? Menta. Pronto, uma grande sala de aula. Veja, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela tem um capítulo sobre educação formal, dentro das redes de ensino. Dentro. Lamentavelmente, isso são conteúdos que ainda não são devidamente desenvolvidos. Mas o mais importante da Política Nacional de Educação Ambiental foi isso que Margarete e Deodato já exploraram tangencialmente, que é a educação não formal, que é de desenvolver valores. Valores que, e eu quero falar do segundo ponto, relativos à nossa vida, à nossa saúde. Nós só existimos em equilíbrio com o ambiente, porque nós somos ambiente, nós somos natureza. A ideia de dissociar sociedades humanas da natureza é uma ideia que vem, né, ali do liberalismo, do processo dos processos depois da Revolução Industrial, que a natureza seria um recurso. Por isso que durante muito tempo se utilizou a expressão recurso natural, como se a natureza fosse um recurso a ser explorado e que essa exploração geraria riqueza, mas não geraria impacto. Essa fantasia, ela nos colocou, essa fantasia capitalista nos colocou, né, no grande imbróglio da crise ambiental planetária que nós estamos aqui hoje. É preciso recuperar na consciência de todos nós, mas sobretudo das primeiras gerações, né, de que nós somos natureza. Veja, vários dos agravos que a Fiocruz, por exemplo, pesquisa, dentre eles as neoplasias, tem a ver com fatores ambientais, dentre os quais a exposição a agrotóxico. E há uma pressão muito grande de determinados setores, como por exemplo o setor, né, da agroindústria, para o desmantelamento da legislação protetiva à saúde e ao ambiente, por exemplo, na fiscalização de agrotóxicos. Nosso partido muito recentemente entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ganhamos a liminar contra uma legislação estadual que, você falou dos sítios pequenos, né, que, ao lado da Fiocruz, que permitia sítios de 30 hectares com uso de agrotóxicos sem licenciamento real. Não, mas para a natureza não tem CNPJ. Porque se eu boto um CNPJ com 30, outro CNPJ com 30, outro CNPJ com 30, para a natureza é 90. Foi errado, votei contra isso, lutei contra isso, perdi, fomos ao judiciário e o judiciário viu que de fato isso era inconstitucional. Isso está acontecendo agora, aqui no estado do Ceará, né, o desmantelamento dessa legislação ambiental, né, na atual gestão. Nós votamos contra e denunciamos isso para dizer o seguinte: olha, não pode, a gente precisa de mais proteção ambiental e não de menos proteção ambiental. Por isso que é tão importante conjugar a educação ambiental, inclusive para a gente alterar a agenda política. Nós temos que ter uma agenda política mais protetiva, que nos permita, inclusive, o desenvolvimento de atividades, né, econômicas e de planejamento urbano, né, que promovam mais natureza. Muito recentemente, pesquisadores da UFSC... A gente consegue descobrir se está tendo alguma coisa errada no ambiente. Eles são os primeiros que são contaminados. Por quê? Porque eles se alimentam filtrando a água do rio e eles depositam toda a parte sólida, eles depositam na carne deles, né? E aí a gente descobriu que está tendo essa poluição. E daí a gente começou a trabalhar com as marisqueiras por conta do petróleo e descobrimos que está tendo essa poluição. Como a gente não tinha como pesquisar da onde, que origem que é essa poluição, a gente foi pesquisar na literatura e a gente viu que isso daí pode estar vindo de 3 causas. Pode ser da ração que eles usam para carcinicultura, que é o cultivo do camarão, e lá tem muito cultivo do camarão, e eles jogam toda a água suja dos tanques no rio. Pode ser devido aos agrotóxicos que estão aumentados e que a gente sabe que para aquela região lá está um uso muito desenfreado de agrotóxicos, principalmente quando existe um cultivo muito grande de frutas, um cultivo muito grande de outras plantações que a gente chama de monocultura. E aí e o resultado nosso, até a gente já recebeu um comunicado da Promotoria de Tabuleiro do Norte e eles pediram o resultado da nossa análise
Eles não disseram para quê, mas eu presumo que seja por conta que Tabuleiro do Norte, a gente sabe, fica naquela região de lá e eles também usam muito agrotóxicos. Eles estavam achando que a água estava contaminada com chumbo. A gente falou, chumbo não é. Chumbo não tem problema, mercúrio não tem problema, mas tem isso aí. Então, isso daí foi uma das contribuições que a gente fez para o estudo ambiental e para a educação ambiental das marisqueiras, que a gente acredita que a educação ambiental é uma coisa que a gente tem que fazer junto com a população. Não é uma coisa individual, é uma coisa que a gente tem que fazer junto com a população. É uma coisa comunitária. Não adianta você querer sozinho, querer deixar a lagoa limpa, porque você sozinho, como diz aquele ditado, uma andorinha não faz verão. A gente tem que ser muitos, juntos. E como está chegando a época das eleições, a gente tem que começar a focar nisso e a pedir ajuda dos políticos para o seguinte caso, não para consertar o meu telhado ou para consertar meu muro, mas para consertar a lagoa, para consertar as praças, para consertar os postos de saúde, porque são coisas comunitárias. A gente não tem que estar sendo privilegiado sozinho, a gente tem que estar sendo privilegiado em comunidade. Mais importante aqui é a gente poder trazer um pouco a palavra do IBAMA para esse momento tão importante. Eu vou me permitir saudar todo mundo como o governador Elmano faz, né? Cumprimentar vocês tudinho. E aí a gente já entra aqui no que interessa mesmo nesse momento, que é essa retomada, que obviamente não é de hoje, desse trabalho da comunidade, que nunca deixou de existir, mas eu digo de um modo mais intenso, para cobrar, né, das autoridades municipais, sobretudo, mas também de todos nós, as autoridades estaduais e federais também, na questão ambiental. E eu me permitiria rapidamente fazer uma pequena retrospectiva. Muitas vezes as pessoas têm um discurso, né, de que a gente não deve olhar para o retrovisor. Eu acho que isso é extremamente nocivo para a cidadania, quando a gente orienta o povo ou faz esse discurso de não olhar no retrovisor. Obviamente que olhar no retrovisor não é para atirar pedras, mas é para ter o que nós fizemos ou deixamos de fazer como referência para que a gente possa corrigir o que foi feito errado, né? E sair da omissão daquilo que não foi feito de modo algum. Essa questão de olhar no retrovisor é porque essa área aqui do Porangabuçu é uma área que me é muito cara, né? Primeiro porque eu morei aqui, primeiro na Parangaba, e depois morei aqui por muitos anos, aqui vizinho, ali no Parque Araxá, na Carvalho Mota. E aqui era uma área que a gente sempre estava presente por conta das relações da família, da minha mulher, aqui na região, no bairro, e inclusive com esse colégio aqui, o Redentorista, por conta da presença muito marcante de todos eles. E eu queria saudá-los aqui na pessoa do meu cunhado Gildo, Hermenegildo, professor Gildo, e da Ana Maria, né, essa qualificadíssima servidora pública e militante social que está aqui junto com vocês também nessa tarefa. O olhar o retrovisor para dizer que quando nós fomos secretário da Regional 4, na gestão da prefeita Luiziane Lins, nós iniciamos um trabalho intenso aqui no estado, aqui em Fortaleza, para fazer o resgate das nossas lagoas. Algumas das quais, professora Margarete, algumas das quais foram descobertas, elas estavam soterradas ali para o lado do Barroso. Tinha umas que não existiam, ninguém sabia que era lagoa. E nós, olha aqui eu com o IBAMA na cabeça aqui da pesca, lagosta, por conta dos problemas gravíssimos que tem nessa área, né? Pois bem, lá na região do Barroso, na Serrinha também e tal, e essa aqui, Porangabuçu, Lagoa do Urubu. E aqui nessa Lagoa do Porangabuçu foi feito um intenso trabalho com a comunidade, foi resgatado, e depois nós aprofundamos quando estivemos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza, na SEMAN, e que foi juntamente com a Olinda, né, que era do Habitafoco, foi feito um grande trabalho, que isso aqui ficou lindo, né? Ficou como a Lagoa da Parangaba também. Lamentavelmente, isso foi
descuidado, e a gente vê a situação hoje, que me parece até que deram uma penteada para que houvesse esse evento hoje. Falar em lagoas em Fortaleza é algo extremamente urgente e necessário, porque são os lençóis d'água, os espaços de água, que traz beleza estética para a cidade e traz conforto ambiental para os moradores. E ao falar de lagoa, a gente não pode deixar de falar no entorno da lagoa, né? Essa questão dramática que nós temos no lixo em Fortaleza, que aí eu não vou ser leviano, porque também eu vou repetir o que eu dizia quando era gestor no município, que vale para dizer a mesma coisa hoje. Não interessa quem seja o gestor. Na verdade, a gente tem que compreender que há necessidade de nós, agentes públicos, políticos, gestores, que a gente também tenha a coragem de dizer o que tem que ser dito, para não ficar passando também a mão na cabeça do cidadão e da cidadã que não se responsabiliza e que por essa questão e faz com que nós tenhamos esse desastre, que não é novo, não é de agora. Essa questão do lixo nas ruas de Fortaleza não é novo, embora possa ter sido agravado, né, ao longo dos últimos anos, se agravou mais. E eu quis me referir a esse entorno da lagoa, porque eu vi uma experiência muito bacana aqui, na rua do lado aqui, na rua do meu querido companheiro Daniel, né, ali na esquina do apartamento onde ele mora, que tinha uma experiência legal aqui, né, lá na gestão, depois da gestão da prefeita Luiziane Lins, na gestão do Roberto Cláudio, pelo menos aqui na Regional 3, que o secretário da época, o hoje vereador Michel, colocou ali um monitoramento em várias ruas daqui do bairro, inclusive tinha uma naquela rua que disparava um alarme na hora em que tinha o mau cidadão, ou a má cidadã, colocando lixo. Hoje eu passei lá, está tomado de lixo, horrível. E aquilo ali, além da feiura, né, aquilo ali, certamente, com chuvas, ela vai escorrer aqui para dentro da lagoa. Está aí, ó, olha que coisa horrível isso aí, né? É claro que a gente tem que cobrar, evidentemente, do poder público. No entanto, a gente não pode deixar de chamar a responsabilidade o cidadão e a cidadã que faz essa coisa terrível, né? Que não conseguem largar aquele mau costume da história de jogar no mato, que já é terrível, né? Se tivesse mato, e ainda mais que nem tem mato, nem mato tem, né? Bom, então o IBAMA, eu queria rapidamente aqui, para não perder o foco principal. Nós temos um trabalho intenso lá no IBAMA. A gente está tentando, não é recuperar, porque ele nunca deixou de existir, mas dá mais potencializar, né, que é a questão da educação ambiental. O IBAMA passou por um período dramático, né, que foi um processo de esvaziamento, de perseguição, que gerou inclusive uma venda, não uma venda, mas um cala-boca, uma mordaça, né, nos nossos servidores. Tanto é que quando eu chego em julho de 2023, a gente sentiu muito essa dificuldade. Estava dizendo aqui para o companheiro Gabriel, grande parceiro aí nosso, e como todos os vereadores que tiveram uma ação muito intensa nesse episódio recente aqui do aeroporto, né? Então havia uma dificuldade, né, porque o IBAMA tem uns controles muito rígidos. É bom que seja assim. No entanto, tem algumas questões que a gente precisa ser mais proativo, né? Nós, enquanto poder público, a autoridade, ela tem o dever de agir de ofício quando se apresenta uma situação que ela tem que agir de ofício. O IBAMA tem uma certa dificuldade disso, por várias razões, né? E por isso é que tudo hoje tramita pelo Fala BR. É um nomezinho que vocês têm que colocar na agenda de vocês. O Fala BR funciona muito bem. Ele tudo descentralizado em Brasília. Então você joga no Fala BR em Brasília, no site, o que é do Ceará vem para o Ceará, e assim sucessivamente, e vem com prazo para a gente cumprir. Isso é bom, porque também impulsiona a gente, né? Então a professora Margarete, nesse sentido, só para completar essa questão da educação ambiental, né? E infelizmente havia no IBAMA, e nós não conseguimos superar tudo isso ainda. Então, no processo de reconstrução, né? A educação ambiental acaba sendo ali como o primo pobre ali do IBAMA, sabe? Todo mundo dá muita importância à fiscalização, corretíssimo. Mais 2 minutos. 2 minutos. Eu sou muito entusiasta disso e procuro agir com muita firmeza nisso.
No entanto, nós temos que casar as coisas, inclusive para criar a cultura de que fiscalização é instrumento de educação ambiental, um dos mais eficientes. Não é? Não há sanção se não houver infração. Por isso é que a fiscalização é extremamente importante. E eu digo muito. Anteontem eu estava lá no Quixeramobim fazendo uma palestra lá para os assentamentos rurais do INCRA. Tenho percorrido o estado inteiro fazendo essa discussão com trabalhadores rurais, com prefeituras e tal. E eu digo muito isso, que o IBAMA não precisa de 1 centavo de multa, nenhum órgão ambiental precisa de 1 centavo de multa para fazer o papel dele. Não precisa, nós temos orçamento. Portanto, acabar com aquela bobagem que muita gente gosta de dizer, a indústria da multa só sabe multar, não sei o que, né? Transporte, trânsito, tudo tem isso. Então eu não podia deixar de dizer que nós estamos desde o ano passado intensificando muito essas ações de educação ambiental. Inclusive isso aqui faz parte da gente se inteirar do que acontece na capital. Tem o IBAMA, a questão tripartite licenciamento é bem separado, né? É do ente municipal, do ente estadual, do ente federal. No entanto, fiscalização é comum a todos. O IBAMA pode fiscalizar uma obra da prefeitura, a prefeitura pode fiscalizar uma obra do IBAMA e assim sucessivamente. Não poderia deixar por último, assim, nessa questão, concluindo mesmo, da questão da educação ambiental, a gente conseguiu uma coisa que o pessoal do IBAMA cai para trás. Nós conseguimos com a companheira Luiziane Lins, agora no processo do orçamento, uma emenda muito importante para a educação ambiental. Ela é tão importante que o orçamento do IBAMA nacional para a educação ambiental nunca teve nem 10% disso. Para ter uma ideia do tamanho, da possibilidade que a gente tem. Então, fizemos um plano muito arrumado para a gente. Depois a gente vai compartilhar aqui com vocês, para a gente ver o que a gente pode fazer conjuntamente, tá certo? E o Rio Jaguaribe, eu não posso deixar, Margarete, me permita, que é muito importante isso. Estão matando o Rio Jaguaribe. Depois que eu assumi o IBAMA, em julho de 23, eu conheci um movimento lá que todo mundo tem que conhecer, que é o Neto Braga, que faz um trabalho tirando leite de pedra. Eu já fiz cavalgada depois com eles, agora, já no IBAMA, fiz cavalgada dentro do Rio Jaguaribe e no Rio Truçu, que também está sendo assassinado, né? E aí, estive 4 vezes já lá. É gravíssimo o que está acontecendo no Rio Jaguaribe e a gente precisa, de fato, lançar um olhar para lá. E uma das nossas pautas prioritárias nessa questão de rios vai ser um trabalho lá na região do Iguatu, no Rio Jaguaribe. Desculpem se eu passei um pouco tempo, mas... Nós estamos aqui junto com a comunidade participando do segundo abraço na Lagoa. O objetivo é simples, é preservar para existir. É como eu falei na roda de capoeira Angola do Astúdio, nós temos uma roda de capoeira Agorinha. Preservar para existir, nós fazemos parte integral do meio ambiente. O ser humano ele não é separado do meio ambiente, ele é o próprio meio ambiente. Se a gente não preservar, a gente está fadado ao fracasso da existência. Essa lagoa, como outras lagoas de Fortaleza, todas as áreas verdes de Fortaleza têm que ser preservadas. O poder público tem que estar atento a manter essas estruturas vivas, atender a demanda das comunidades, fundamentalmente atender a demanda das comunidades. É o nosso objetivo, preservar para existir. Um abraço. Obrigado. Olá, eu sou Juraci Mendonça, eu sou editor do jornal Parque Araxá, que agora em agosto vai completar 27 anos de circulação, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico aqui dessa região do Parque Araxá, do Rodolfo Teófilo, do Parquelândia. E a Lagoa do Porangabuçu, ao longo desses 27 anos, tem sido um dos focos do nosso trabalho, a limpeza, a conservação, sabendo que esse é um dos cartões postais mais bonitos de Fortaleza. Então nós estamos participando hoje desse segundo abraço à Lagoa do Porangabuçu. A gente está havendo uma programação muito bacana e nós estamos aqui, o jornal continua, o jornal tanto na parte impressa como nas redes sociais, a gente vai continuar dando apoio à limpeza e conservação aqui da Lagoa. Com muita alegria.
Olá, pessoal. Eu falo na comunidade porque tem os moradores daqui, da comunidade Santa Paulina, da Samasa também. E nós que moramos também nos arredores, né? Então nasceu um profundo desejo de preservar a lagoa, de não deixar a lagoa morrer. Então faz mais ou menos uns 2 meses nós estamos nos mobilizando e nós já estamos vendo algum fruto, né? Já foi limpo o espelho d'água, uma parte aqui da limpeza onde estão as árvores, que foi promovida pela própria comunidade também. E a gente se encontra hoje aqui, todos com um objetivo comum, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa lagoa, cuidar da vida. Então nós da Pastoral Social da Paróquia de São Raimundo, junto com essa lagoa linda, nós abraçamos a todos que estão aqui presentes. Uma boa manhã de convivência para todos. Vamos sair daqui